Oi, meu nome é Ian e hoje eu vou te ensinar como não ficar cansado durante o dia e como não sentir tanto sono depois que você acorda. Eu gosto sempre de começar falando sobre como eu sou um cara que tem muito problema com dormir, com insônia e principalmente com acordar, que é o pior de tudo pra mim. E eu pessoalmente tive muita dificuldade com relação a isso durante a minha faculdade, que é o que eu tô fazendo agora. E depois de experimentar um pouco com o sono e as coisas que eu tenho para poder me sentir não cansado no dia, eu cheguei a algumas conclusões. A principal delas sobre adormecer. Adormecer é uma coisa que você pode aplicar várias coisas para adormecer. A mais fácil de todas é sempre a higiene do sono, porém não é o que a gente vai focar nesse vídeo. A higiene do sono ela ajuda você a adormecer muito, mas caso você não consiga, você sempre pode procurar um psiquiatra para ele poder te remediar, ou até mesmo depois que você passar por essa fase onde você está com um pouco de dificuldade de dormir, você não conseguiu, por exemplo, um remédio ou alguma coisa assim, você sempre pode tomar também um golezinho de álcool, não muito, porque senão você vai ficar muito energizado. Quando você toma um golezinho de álcool e o seu corpo termina de processar ele, você fica um pouco cansadinho e ajuda você a adormecer mais fácil. Com relação ao sono, o que você deve fazer? Tem dois tipos de sono. Sono leve, ele só te descansa um pouco, mas ele não faz um reparo no seu cérebro. Já o sono pesado, o sono REM, ele repara completamente o seu cérebro, porém, ele também cansa um pouco o seu cérebro nesse processo. E se você acorda também no meio de um sono pesado, que é o sono REM, você vai sim se sentir mais cansado. Então qual que é a estratégia? A estratégia é você imaginar qual que é o tempo mais ou menos que você demora para adormecer. Eu, por exemplo, sou um cara que demora muito para adormecer, na faixa de uns 30 minutos. Aí, cara, o melhor truque para você poder dividir o seu sono é você divide ele em 1h30, que é mais ou menos o período completo de um sono. Desde o sono mais leve até o sono pesado, até você acabar esse ciclo de sono. Digamos que você vai dormir às 22 e aí você quer acordar às 6 da manhã. Se você divide os seus sonos em 1h30 mais o tempo que você demora para adormecer, exemplo, eu demoro 30 minutos para adormecer. Logo, eu vou estar adormecendo lá para as 10h30, 22h30. Se você vai somando várias vezes 1h30, você vai descobrir qual que é o horário ideal para você acordar, para você não acordar no meio de um sono REM, que é um sono pesado, e não ficar com aquele cansaço todo. E aí, o que você faz? Digamos que você quer acordar às 6 da manhã, então 10h30, junto com o tempo para adormecer, fui dormir às 10, 30 minutos para adormecer, 10h30, mais 1h30, você vai chegar, por exemplo, nas meia-noite. Meia-noite mais 3 horas, que são 2 ciclos, você vai chegar até 3 da manhã. Mais um ciclo de 1h30, você vai chegar nas 4 horas da manhã e 30 minutos. Mais um sono, você vai acordar às 6 da manhã. Logo, se você dormir às 10, você vai acordar de boa às 6. Obviamente que para cada pessoa o tempo para adormecer é um pouco diferente. E o ciclo de sono também ele é um pouquinho mais diferente, mas em média o sono de todo mundo dura 1h30. Depois que você fez o seu sono, digamos que você acordou. Aí você acordou, qual que é o melhor truque? Todo mundo acorda e vai tomar café. O café, ele ajuda você a mascarar a maneira como você sente o sono, mas ele não resolve o seu problema. E geralmente depois do café você acaba até se sentindo mais cansado depois que passa o efeito dele. Então qual que é o truque? Eu tenho muito problema para acordar. O que eu faço é que eu acordo, sei lá, no horário que tem para acordar, e aí eu pego e eu coloco vários alarmes de 10 em 10 minutos antes do tempo de eu acordar. Digamos, por exemplo, que eu tenho que estar em algum lugar às 7 e eu fui dormir às 10 e aí eu acordei às 6. Aí eu coloco 3 alarmes de 10 minutos, às 6, um às 6, um às 6h10, um às 6h20, um às 6h30. Porque você vai cochilando nesse meio tempo, você vai descansando seu cérebro, entendeu? Você não vai estar fazendo todo aquele reparo, mas também fica um pouco mais fácil de você acordar, você acorda um pouco mais disposto, pelo menos na minha experiência. Depois que você acordou, aí você tem as coisas para você fazer do seu dia a dia, você tem as coisas para você fazer de produtividade. E geralmente acaba não sobrando muito tempo para você tirar um sono pesado, e às vezes também o sono pesado ele te cansa mais depois que você tira ele. Então qual que é o truque durante o dia para você se manter descansado? Utilizar de café e sonos leves.
Como assim? A ideia é a seguinte: durante o dia, você tem aqueles 10 minutos, aqueles 20 minutos, deita e tira um cochilo. Ele realmente vai tirar esse cansaço de você, vai tirar a adenosina e a melatonina que tanto te cansa. Não vai fazer todo aquele reparo, mas vai ajudar você a se sentir um pouco menos cansado. E aí o truque é você não usar café durante o dia, ao menos que você realmente tenha que usar. Porque o café ele apenas mascara o efeito do sono, ele não resolve. Então, eu vou dar um exemplo pra mim. Na faculdade eu tenho aula às 8 e aí vai até às 12. Só que dentro dessas aulas tem 20 minutos de pausa. O que eu faço nesses 20 minutos? Eu pego, às vezes eu encho a garrafa d'água, faço alguma coisa, mas eu tiro um cochilo. E quando eu tô com muito sono, lá pro final da aula, o que você faz? Toma um café pra só aguentar até chegar naquele momento onde você pode tirar um cochilo. E fora isso, obviamente tem outras coisas que ajudam também, igual por exemplo você colocar a música no talo, aquelas músicas mais animadas, mas elas vão parecer um pouco com a ideia do café, elas só vão mascarar um pouco o efeito do cansaço, mas você vai sim continuar cansado. E bom, é tudo isso que eu tenho para falar nesse vídeo e eu espero que eu tenha ajudado alguém. Até mais!